Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 37 até o versículo 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 ao versículo 41. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Nós clamamos que o Senhor esteja sondando o nosso coração nessa noite. Se há em nós caminhos maus, que o Senhor esteja tirando esses caminhos de nós e nos conduzindo ao caminho eterno. Que o abrir da nossa boca nessa noite, o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Que o Senhor possa abrir olhos e ouvidos espirituais, de modo que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, eu queria começar a mensagem dessa noite também com uma pergunta, como fiz na quarta-feira passada. E a pergunta seria: o que tem levado as pessoas a Cristo nos nossos dias? Foi interessante que desde que eu cheguei aqui, a abertura feita por Tião, depois os cânticos, depois a oração do pastor, tudo confirma aquilo que Deus deseja ministrar ao nosso coração nessa noite. E um dos hinos cantados, um dos cânticos ministrados, dizia assim: abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. O grande anseio do coração do homem é enxergar a Cristo. E eu não estou falando das imagens, eu não estou falando dos crucifixos, eu não estou falando do Cristo histórico, eu estou falando do Cristo vivo, do Filho do Deus vivo, que deseja manifestar-se a nós, mas é preciso que os nossos olhos espirituais, eles sejam abertos. É necessário que os nossos ouvidos espirituais, eles sejam abertos. É necessário que a mensagem do Cristo crucificado e ressurreto, ela não seja diluída com outras coisas, que nós não sejamos distraídos com outras coisas, mas que essa palavra, ela toque nossa mente, ela toque nosso coração, ela desça para os nossos corações, de maneira que nós possamos compreender pelo Espírito aquilo que Deus deseja falar com cada um de nós. Cada livro da Bíblia apresenta Jesus de uma maneira. Apresenta Jesus, traz um aspecto dos atributos do Deus vivo. E Atos dos Apóstolos apresenta Jesus como Senhor ressurreto, reinando soberanamente sobre a sua igreja e liberando sobre essa igreja o Espírito Santo de Deus. O texto lido está no contexto do capítulo 2 e mostra o Cristo vivo enviando o Espírito Santo sobre os cristãos judeus
reunidos numa reunião de oração no cenáculo. E essa reunião de oração durou cerca de 10 dias. E eles ficaram ali esperando a promessa que havia sido feita pelo Senhor através do profeta Joel, há tantos anos atrás, que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E eu queria lembrar à igreja que esse derramar, ele não cessou, continua fluindo do trono de Deus sobre quantos forem verdadeiramente chamados e alcançados pelo Senhor. As palavras proferidas ali pelo apóstolo Pedro naquele sermão inflamado, depois de cheio do Espírito Santo, tocou corações, multidões inteiras se renderam a Jesus. E lendo esse texto, examinando essa palavra, algo tem me chamado a atenção nos últimos tempos, fazendo com que algumas perguntas inevitáveis venham à minha mente. Por exemplo, o que tem levado as pessoas a buscar o Cristo em nossos dias? Que espécie de apelo tem sido feito pelos pregadores em nossas igrejas e através da mídia? O que tem sido prometido em troca da adesão à pessoa do Cristo? Ou ainda, que moeda de troca tem sido oferecida pelos pregadores da atualidade? Os fins justificam os meios? Essa igreja é uma igreja que nasceu com uma vocação missionária, é uma igreja que nasceu com o propósito de alcançar vidas para Jesus, não para esta igreja. Nós não estamos aqui para fazer um proselitismo, para aliciar você, para você fazer parte das fileiras da Igreja Betel. Não, nós estamos aqui para anunciar esse Cristo vivo, para dizer que Jesus reina, para dizer que o Senhor é Deus, para dizer que Jesus é o enviado e que o Senhor, Ele ama você e deseja tocar o seu coração e deseja que você seja alcançado. E você, se você tiver olhos e ouvidos espirituais para ver e ouvir, certamente essa mensagem tocará a profundidade do seu coração. Amém? Amém. Então, queridos, eu gostaria de chamar a atenção da igreja para aquele dia, para aquele episódio no dia do Pentecostes. A descida do Espírito Santo sobre aqueles discípulos rudes e iletrados, que os fez incendiar o mundo daqueles dias com a mensagem mais impactante da história. No versículo 36 desse contexto, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar ao texto algumas vezes. O apóstolo Pedro diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O resultado dessa mensagem direta, simples e objetiva: 3.000 batizados. Os olhos espirituais daquelas pessoas foram abertos. O Pentecostes dos judeus tipifica a descida do Espírito Santo sobre todo o Israel espiritual de Deus em todas as épocas. A grande motivação que levava as pessoas a Jesus era o fato de ele ter sido constituído por Deus Senhor e Cristo, ou seja, enviado, Messias. Quem é Jesus, afinal? Jesus é o enviado de Deus, com a autoridade suprema sobre tudo e sobre todos. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a videira verdadeira, é a água da vida, é o pão vivo que desce dos céus. Jesus é o Messias prometido de Israel. Jesus é o Salvador. Jesus é o Deus vivo e verdadeiro. Isso basta. Eu não preciso subir aqui e dizer: olha, se você aceitar Jesus, as coisas vão melhorar para você, o seu bolso vai se encher de dinheiro, a sua saúde vai ficar tinindo. Eu não preciso fazer isso neste lugar.
Porque a mensagem da cruz, ela é Jesus crucificado e ressurreto. Amém. Aquele Cristo vivo que veio para mudar a nossa história na essência. E só os que tiverem ouvidos espirituais vão ouvir esta noite aquilo que o Espírito ministra à igreja. Ouvirão e se converterão. E assim como foi dito nas ministrações do louvor, conversão é mudança de rota, é mudança de vida. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Porque essa mudança é na essência, é no cerne do seu espírito, lá na profundidade do seu ser. O Senhor é aquele que visita o mais profundo do nosso coração, e o desejo de Deus é alcançar você. Se você tiver olhos e ouvidos, você vai perceber aquilo que o Espírito deseja ministrar ao seu coração nessa noite. Nos dias de sua carne, as pessoas iam a Jesus para serem curadas, para resolverem seus problemas com espíritos malignos, para terem seus mortos ressuscitados pelo pão que perece, nas palavras do próprio Jesus, e até mesmo para se livrar do jugo romano. No entanto, nem todos os que buscaram a Jesus por essas razões permaneceram fiéis a Ele. É possível que no dia da crucificação, quando foi colocado diante daquela multidão que estava diante de Pilatos, para que eles escolhessem quem deveria ser crucificado, e eles escolheram a Jesus para ser crucificado. É possível que no meio daquela multidão tivessem ali pessoas que tiveram seus mortos ressuscitados. É possível que ali no meio daquela multidão tivessem pessoas que tivessem sido curadas de enfermidades graves, libertas de espíritos malignos, mas essas pessoas não perseveraram na fé. Então, queridos, o meu coração hoje ardia com essa palavra, o meu coração se enchia de um quebrantamento muito grande, porque não é fácil a gente ministrar a palavra do Senhor, subir aqui vez após vez. É como se houvesse um torpor muito grande. As pessoas precisam de adendos para compreender a palavra, e muitas vezes nem para compreender, mas para aceitar, às vezes até emocionalmente. A palavra tem sido diluída e entremeada com ciências sociais. Quantas coisas, não desmerecendo a psicologia, a sociologia, a antropologia e outras ciências, mas a palavra, ela se basta. O Evangelho de Jesus se basta. E não há necessidade de diluição nem adendos, porque essa palavra ela é viva e eficaz e vai na profundidade do coração humano e vai lá dentro e cumpre o seu papel. Amém. Que o nome do Senhor nessa noite ele seja glorificado. Que tem trazido preocupação ao meu coração e de alguns servos, alguns ministros de Deus. Eu estou vendo ali o pastor Alain, missionária Camila. O que eu tenho visto na maioria dos pregadores sérios é uma preocupação, porque tem havido um retrocesso na motivação dessa busca pelo Cristo e consequentemente na fidelidade a Ele. Muitas igrejas têm estado cada vez mais cheias de pessoas com seus corações cada vez mais vazios. O reino de Deus tem que vir em primeiro lugar, tem que ser priorizado para nós, e aí as demais coisas verdadeiramente necessárias, elas serão acrescentadas a nós. Quando nós entendemos isso, o Senhor muda o curso da nossa vida. Hoje eu ouvi um testemunho muito interessante de um rapaz americano, um jovem ateu, que havia naquela universidade um grupo de jovens que pregava a palavra, e nós nos lembramos do missionário Alberto Malta, que faz esse trabalho na cruzada estudantil. E muitas vezes a gente diz assim, não, é tão desnecessário esses grupos de orações nas escolas, nas universidades. Se engaje, meu irmão, você que é estudante, você que é universitário, você que é estudante do curso médio. Se tem um grupo que
que se reúne na sua escola, se reúna, porque esses grupos, eles frutificam para a glória de Deus. Amém. E aquele jovem ateu, depois de várias palavras pregadas para ele, de repente, ele disse que os olhos dele foram abertos. E a mensagem é linda, o testemunho é lindo, porque ele disse que entendeu o que é verdade com V maiúsculo. Verdade com V maiúsculo é Jesus, o Cristo de Deus. E eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque eu queria voltar ao texto. E para compreendermos melhor esse assunto, vamos olhar para os ouvintes de Pedro naquele dia e acompanhar o que aconteceu. Em primeiro lugar, houve uma resposta dos ouvintes à mensagem de Pedro. No versículo 37 diz que, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Que é compungir? Afligir-se com pesar profundo, uma tristeza, um quebrantamento de alma. E eu pergunto, o que é que você sente quando ouve a palavra de Deus? O que é que essa palavra viva provoca no seu coração? Será que essa palavra, ela fica somente na sua mente, você fica só remoendo na mente, ou você permite que essa palavra desça para o seu coração e traga as transformações que precisam ser trazidas? O que foi que causou um pesar tão profundo ao coração daqueles ouvintes? Aí Pedro traz a revelação nos versículos 22, 23, 24 e 36. Eu juntei todos e transcrevi e vou lê-los para vocês. Diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Logo aqui percebemos que falta a compreensão de quem é Jesus, bem como quebrantamento de espírito aos corações que ouvem a palavra de Deus. E mais uma vez eu quero dizer que não estou fazendo nenhum esforço humano para que você compreenda aquilo que eu estou dizendo, porque isso é obra do Espírito. Quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito da palavra, ele entra em ação. Porque quando Deus quer usar, ele usa as pedras, os paralelepípedos da rua, ele usa uma jumenta, ele usa até a pastora Nádia. Então, queridos, que em nome de Jesus, o Espírito de Deus possa falar de um modo vivo ao seu coração, o Senhor possa trazer um terremoto espiritual às suas entranhas, e você possa entender quem é esse Jesus que nós estamos anunciando nessa noite, que é Senhor e Cristo. Amém. Segunda coisa que chama a atenção do texto é que a reação daqueles ouvintes ao sentirem esse quebrantamento de espírito foi tomar uma atitude diante da situação. Com o coração compungido, dirigiram-se a Pedro e perguntaram: que faremos? Quando nós trazemos uma palavra dessa e nós ouvimos aquilo que o Espírito ministra ao nosso coração, a primeira coisa que vem à nossa mente: o que fazer? O que eu posso fazer com essa informação? A palavra entrou na mente daqueles ouvintes, desceu para o coração deles, porque eram palavras de vida eterna. A palavra pregada suscitou atitude, mudança efetiva de vida.
Depois de ouvir aquela revelação, eles precisavam saber o que deveriam fazer, e lhes foi dito com toda clareza pelo apóstolo Pedro. A resposta de Pedro veio logo nos versículos 38 a 40, que diz o seguinte: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Esta palavra de Pedro, trazida naquele primeiro sermão, encontra eco no outro sermão de Pedro que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 e 20, quando ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. A igreja nascia ali. E aquele derramar do Espírito, aquele grande mover do Espírito que convence da justiça, do juízo e do pecado, continua sendo ministrado aos corações de todos aqueles que tenham ouvidos para ouvir. E o que me chama a atenção, não foi necessário sabedoria humana, estratégia de marketing religioso ou espiritual, não foi necessário faixas ou cartazes anunciando isso ou aquilo, não foi necessário eventos ou seminários de fim de semana para convencer as pessoas de que Jesus é Cristo, com várias coisas e vários elementos importados de outros guetos. Não, quando a palavra é ministrada, o Espírito da palavra se move, e essa palavra toca a profundidade dos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, alguma coisa ressaltou ali, que foi a própria salvação dos ouvintes. Para alcançar essa salvação, uma só coisa é necessária, e desta vez recorremos ao apóstolo Paulo, em Romanos 10, 9 e 10, Paulo diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que tudo o que precisamos fazer para alcançar a salvação é crer com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é quem tem o comando e o controle de todas as coisas. Contudo, não basta confessar de boca para fora, não basta confessar com um emocionalismo exterior, não. Aí nós recorremos ao próprio Jesus. Em Mateus 7, 21, ele diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Queridos, aqui está a grande revelação do Senhor. Chamá-lo de Senhor implica em obedecer, em fazer a sua vontade sempre. Muitas vezes a nossa carne, o nosso instinto, a nossa natureza velha humana, que está sempre em guerra contra a natureza nova, regenerada pelo Espírito de Deus, essa natureza antiga muitas vezes é inclinada para fazer algo diferente da vontade de Deus. Mas quando nós somos regenerados, ainda que a carne gema, nós estamos ali dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou fazer isso porque é a tua vontade. A minha vontade, a vontade da minha carne é fazer assim.
mas eu vou fazer desse jeito, porque é desse jeito que a sua palavra ordena, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, mais uma vez eu quero recorrer ao apóstolo Paulo para falar desse andar com Jesus. Colossenses 2, 6 e 7, ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém? Amém. Qual o resultado do sermão inflamado de Pedro? No versículo 41 diz que 3.000 pessoas aceitaram a palavra de salvação e foram batizadas para a glória de Deus. Cristianismo é relacionamento, igreja é consequência, mas cristianismo é intrinsecamente relacionamento com esse Cristo vivo, com esse Deus vivo, ressurreto, esse Deus que transforma vidas, esse Deus que faz maravilhas no nosso coração, como foi ministrado no início, no momento de louvor. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Um dia, esse Cristo entrou na minha vida. Um dia o Senhor entrou na minha vida e fez uma mudança, virou minha vida de cabeça para baixo. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. E essa paixão por Jesus tem me incendiado a vida durante todos os dias da minha vida. São quase 30 anos de caminhada com Jesus. E não teve um só dia na minha vida que eu não visse a glória de Deus descer em cada momento, em cada situação. Muitas vezes passei por estreitos, tenho passado por estreitos e desertos, mas o Senhor é aquele que me segura pela mão e me diz: eis que eu sou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei que há muitos nessa noite que têm atravessado dificuldades, que têm atravessado desertos, mas quando Jesus passa conosco, nós somos mais do que vencedores. Amém? O que o texto nos ensina? Em primeiro lugar, precisamos experimentar esse quebrantamento do Espírito Santo que nos constrange a buscar a Cristo por causa do peso dos nossos pecados e não pelo que Ele pode nos conceder materialmente. Amém? Segundo lugar, quando nos arrependemos sinceramente e vamos a Cristo, Ele perdoa e cancela nossos pecados, mudando a rota de nossa história, e passamos a fazer parte do seu reino, sob o seu senhorio, no nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, uma vez regenerados, somos cheios do Espírito Santo para testemunhar com poder e ousadia, mostrando as evidências da presença do Espírito Santo em nós, através de um andar diário com Ele. Amém? Eu queria pedir que a igreja fechasse seus olhos. Eu queria chamar a irmã Ana para o teclado.